Boa noite a todos. Hoje nós estamos vivendo o nosso estudo número 28, na sequência agora das leis morais. Hoje 38 questões já conferidas antes, acerca da lei de destruição. É onde nós vamos ser informados acerca do direito que os seres vivos dispõem de destruir, já que é a partir da destruição que também conseguimos os recursos para a nossa sobrevivência. Quando se diz que a natureza, o meio oferece tudo aquilo que é necessário para que os seres se mantenham vivos, saudáveis, possam cumprir o seu ciclo vital e a sua participação na natureza, fica bem claro que durante esse período nós vamos ter que sobreviver. E a sobrevivência é baseada exatamente nessa destruição que vai possibilitando a conservação de uns e outros. A natureza, através das suas leis, portanto, provê a conservação através da destruição. E é o que nos diz a resposta 723. Através da destruição é que se processa a transformação dos recursos e, além do mais, vai sendo garantida a própria continuidade, vai sendo garantida a própria renovação. Os seres herbívoros naturalmente vão destruir os vegetais. E eles são mais prolíferos, eles se reproduzem em maior número. Mas a estabilidade é garantida por aqueles que são carnívoros e vão, para a sua sobrevivência, se servindo dos herbívoros, sem o que a própria sobrevivência destes estaria também comprometida. A partir do momento que os herbívoros são o alimento dos carnívoros, já vai o equilíbrio se estabelecendo. O que nós vemos que ao lado das leis que regem a conservação, existem aquelas que programam a destruição. E o equilíbrio, ao final, vai sendo garantido, bem porque nada se vai perdendo, tudo vai se transformando. É uma das leis divinas que o homem de ciência conseguiu alcançar e que a humanidade já vai começando a compreender. Os recursos que existem no planeta são os mesmos desde o início. A continuidade tem sido garantida exatamente nessa transformação pela qual vão passando todos os seres vivos, garantindo assim que possam se manter dessa maneira saudáveis, cumprindo o seu papel na natureza, já que os invólucros de uns vão sendo aproveitados para a conservação de outros. A destruição parece ser alguma coisa chocante, porque na espécie humana a crueldade passa a acompanhar a destruição. E quando nós enxergamos o processamento natural das leis entre os seres mais simples, muitas vezes nós enxergamos crueldade onde ela não existe. Nos seres mais simples existe um respeito, claro que baseado, melhor dizendo, direcionado pelos instintos, que é onde se manifestam as leis divinas. Portanto, ali não existe a crueldade, mas existe apenas a necessidade. Não existe a intenção de ser cruel, não existe a intenção, as segundas e terceiras intenções, onde se manifesta a crueldade. Existe apenas a necessidade de sobreviver. Mas uma coisa vai ficando bem clara à luz da doutrina espírita. Embora a destruição possa ser encarada a uma visão assim superficial como algo cruel, porque para que a gente possa sobreviver nós temos que destruir, a destruição diz respeito apenas à parte material. A alma, o espírito ou o princípio inteligente, esta não é atingida pela transformação estabelecida pela destruição. O princípio inteligente liga-se ao invólucro material e a destruição é que propicia o seu desligamento. Importante é que isto não ocorra antes do tempo planejado. Nos seres mais simples, eles têm que viver o máximo que puderem, porque é apenas ligado à matéria que eles conseguem progredir.
Na espécie humana nós temos um planejamento de vida. É importante que consigamos também viver o máximo até atingirmos o mais próximo que pudermos a este limite que é concedido a cada reencarnação. É exatamente por isso que ninguém tem o direito de interromper a vida de outrem. Porque nós não sabemos exatamente o quanto ainda aquele ser deveria viver. E nem temos o direito de interromper a nossa própria vida também. Porque nós também não temos o controle ou as informações do quanto tempo nos foi concedido. Portanto, a destruição, ela vai ocorrer naturalmente. Não podemos interferir no processo de destruição dos outros e nem nos nossos. E importante é que nós vamos compreendendo que o fato de um invólucro poder ser destruído, poder ser transformado, melhor dizendo, que a bem da verdade não existe exatamente uma destruição, mas uma transformação, isso em nada atinge a essência espiritual do ser. A alma, o princípio inteligente, o espírito, que são sinônimos. Princípio inteligente aplica-se mais àquela fase antes da racionalidade. Alma ou espírito são sinônimos identificando as encarnações na espécie humana. Estes têm o dever de cuidar do corpo, procurar viver o maior tempo que lhe seja concedido e sem apego. Não é no sentido de não deixar nunca, mas numa boa, vivendo quanto tempo a matéria possa nos oferecer de uma maneira saudável. Então, o princípio inteligente tem que manter-se vivo, o espírito tem que cuidar do corpo o maior tempo que isso lhe seja possível. E além do mais, é o homem que vai compreendendo o mecanismo disso tudo. E se nós temos o direito de viver a maior parte do tempo e nós temos um planejamento de vida, nós temos que estender aos seres mais simples da natureza esse direito. Todos têm o direito à vida a partir do momento que Deus cria, que o princípio inteligente se individualiza, ele tem direito de viver. Direito esse que é respeitado pelas leis divinas. Nunca mais deixaremos de existir. E temos direito às experiências da vida material que vão possibilitando o progresso do princípio inteligente do espírito. Se nós temos esse direito, já estamos compreendendo que temos, e temos que concedê-lo aos demais, se não destruirmos, como é que iremos sobreviver? Esse é o pontinho da questão. Ar e água, por enquanto, não vão oferecer todos os componentes necessários para que possamos nos manter vivos. Nem acrescentando um palitinho a essa dieta light, diet ao extremo, nós não vamos conseguir recursos para nos poder manter vivos, saudáveis e cumprir o nosso papel nessa jornada. Mas da mesma maneira, veja que os espíritos deram uma resposta assim belíssima com relação ao uso, com relação ao usufruto dos bens da terra, com relação até ao prazer que se possa ter em viver na vida material. Então, lembrando um pouquinho, o espírito tem que cuidar do seu corpo, obedecer à sua natureza com relação à qualidade dos alimentos, obedecer à quantidade que já é estabelecida pela própria natureza do seu corpo. Temos o direito de viver isso com prazer, botar um temperinho, botar um chantillyzinho, uma cerejinha, uma azeitona, acaba enriquecendo melhor, fica mais atraente o prato. Podemos, desde que esse prazer ou esse algo mais não seja conseguido através do sacrifício de alguém e que não crie nenhum problema de ordem física ou de ordem moral. Podemos conseguir o nosso necessário, podemos até enfeitar o nosso necessário, respeitando a qualidade, respeitando a quantidade, podemos até deixar aquele necessário mais atraente, desde que não seja conseguido à custa do sacrifício ou que crie algum tipo de problema físico ou moral.
Mas se não destruirmos, como é que vamos colocar a azeitoninha? Tirar a azeitoninha do pé já é um processo de destruição. O chantilly é feito com leite. Então nós já estamos nos utilizando de um recurso, tirando alguma coisa de alguém. Então, para poder sobreviver, ar e água seriam insuficientes. Aí vem também uma outra resposta muito bonita e que explica realmente a nossa realidade. Na resposta 734 é dito o seguinte, que no estado atual, o homem dispõe de um direito relativo à destruição. Então já temos direito de destruir algumas coisinhas para a nossa sobrevivência. O prato já vai começar a ficar mais cheinho. Não é só ar, água e o palitinho. Já tem alguma coisa sendo colocada no prato. Regulado pela necessidade. É aqui que volta a história do necessário e do supérfluo. O necessário é sempre útil. O supérfluo nunca é. Além, veja, de poder destruir em função da necessidade, então podemos destruir também para garantir a nossa segurança. São as duas situações, para o sustento e para a segurança. Afora isso, é um abuso de liberdade e um desrespeito à lei. Se agora, nesse instante, chegasse uma onça por aqui e resolvesse que ela estava sem janta e visse tanto filé por aqui, nós teríamos direito à defesa e teríamos direito a destruí-la. Mas alguém sair de um centro civilizado, ir caçar a onça no seu habitat, para depois fazer uma bolsa ou um sapato, ou mesmo se sentindo, de uma certa, muitas vezes, a agressão é porque o indivíduo está invadindo o lugar que o animalzinho tem para se recolher. Animalzinho, tudo bem, é um animal. Então veja, é só no caso de legítima defesa que vai se aplicar depois também à espécie humana, ou se nós dependêssemos da carninha da onça para a nossa sobrevivência. Afora isso, os seres não têm direito de destruir. E isso é seguido à risca entre os seres mais simples da natureza, porque através dos instintos as leis se processam. Os seres mais simples não têm opção, não têm escolha. Quando eles destroem, é sempre na qualidade e na quantidade certa para a sua sobrevivência. Nada se perde. E se o animal consegue uma caça maior, ele vai se servindo, ele tem o privilégio de escolher, os grandes caçadores escolhem as melhores partes, e os resíduos depois vão sendo consumidos por aqueles que dependem dos que caçam para que eles possam sobreviver. Em resumo, não existe lixo sobrando na floresta, porque tudo vai sendo aproveitado, uns que acabam destruindo e outros que se servem, que acompanham aqueles que possibilitam a sua sobrevivência. Na espécie humana, o espírito que vai desenvolvendo já a sua consciência, vai conhecendo as leis. Aquilo que instintivamente é obedecido à risca, porque o ser ainda não dispõe de livre-arbítrio, vai ter que ser uma tomada de posição em função da consciência. Os critérios são os mesmos. Os seres mais simples têm direito à destruição para satisfazer as suas necessidades e para a sua proteção. O homem tem direito à destruição para o seu sustento e para a sua proteção. Exatamente por isso que é muito estranho que homens tirem a vida de outros semelhantes. A não ser os casos de legítima defesa, acredito que ninguém se sirva de carne humana. Nós não dependemos para a nossa sustentação de nos servirmos dos invólucros, dos resíduos dos outros seres semelhantes a nós. Portanto, na espécie humana, a não ser em casos muito especiais, as mortes deveriam ocorrer apenas por processos naturais, esgotamento dos órgãos ou ainda nesse plano de prova e expiação, doenças, algumas coisas assim. As situações que levam o homem a tirar a vida de outro seu semelhante não encontram apoio. A bem da verdade, o não matar é a lei maior.
Nós não temos o direito de interromper o fio da vida de ninguém, de nenhum ser, a não ser em extrema necessidade ou no caso de sustentação. Na espécie humana, ficaria restrito aos casos em que a nossa vida estivesse em risco. Mas os espíritos ofereceram a seguir, que essa aqui é uma apresentação da lei de destruição, até onde vai o nosso direito em destruir. Eles apresentam aqui a visão espírita de várias situações em que os seres humanos são destruídos ou se destroem. Situações que escapam ao nosso controle e outras que são criadas pelos homens também. De início, flagelos destruidores. Tão em moda ultimamente aqui na região de Ribeirão Preto. Nós estamos entendendo, começando a compreender ao pé da letra o que é flagelo destruidor, que antes nós vimos apenas nos noticiários dos jornais. É onde pode ocorrer um maior número de desencarnes, então é um desencarne por atacado, fica mais barato, dá menos trabalho, qualquer coisa assim. Então pode-se desencarnar por atacado. São os casos dos terremotos, maremotos, furacões, ventanias, vendavais, vulcões, epidemias, secas, inundações e outros acontecimentos que boa parte deles fazem parte da natureza terrestre. Um vulcão ou um terremoto simplesmente é um acontecimento natural na natureza do nosso planeta. A própria formação de furacões, os vendavais, embora exista um pouquinho da interferência da humanidade, mas eles já fazem parte da história do planeta, fazem parte da natureza. Eles não existem porque o homem existe e são utilizados como uma punição. Eles existem. A partir do momento que a humanidade se espalha pela crosta terrestre, também vamos convivendo com essas situações. E quando somos atingidos, não é uma punição, mas um aproveitamento de uma situação que deveria existir. E em muitos casos, muitas vezes, a imprevidência das pessoas. Porque construir uma cidade ao pé de um vulcão ativo é confiança demais que de repente ele não possa entrar em erupção. Então existem coisas que são resultado da nossa imprevidência, da nossa relativa interferência na própria natureza do planeta, mas no final acabamos sendo atingidos. Independem, na sua natureza, da vontade do homem para que eles aconteçam. Ninguém programa vulcão, nem furacão, nem temporal, nada disso. O máximo que a ciência tem conseguido fazer, amenizar algumas situações ou, quando muito, prevendo dar tempo do povo fugir. Mas ainda não conseguimos exatamente controlar ou domar essas situações. Com a inteligência, o homem tem podido amenizar um pouco, mas muitos deles, e acredito que ainda por muito tempo, embora hoje esses flagelos sejam menores do que quando o globo era um pouco mais jovem e ainda em constantes convulsões, no momento em que ocorrem, eles são catastróficos e provocam a destruição tanto dos seres vivos como dos próprios homens, que, claro, fazem parte dos seres vivos. Apenas que existe um detalhe a ser considerado. Ninguém sofre prejuízo ou vai desencarnar em decorrência de um flagelo se isso não fizer parte das suas provações ou não for um quadro expiatório. No momento independe da vontade, e exatamente o vulcão não vai acontecer porque a pessoa deveria ter uma morte traumática. Mas aqueles que devem passar por essas situações, quando elas acontecem, eles estão presentes. E aqueles que não deveriam, muitas vezes, o indivíduo vai passar o dia na casa do parente no dia em que o terremoto acontece. O outro resolve sair naquele dia. Então, quando os noticiários chegam, nós vemos assim uma série de fatos, de acasos, de pessoas que se colocam a salvo e de outros que às vezes sofrem a consequência aparentemente ocasional.
existe um aproveitamento, veja, dos problemas de ordem pessoal, do planejamento do destino das pessoas, que acabam se harmonizando com esses acontecimentos. Ninguém sofre prejuízos ou tem a vida totalmente modificada numa situação quando atingido por um flagelo, se aquilo não fizesse parte do seu próprio planejamento. Da mesma maneira que a pessoa não vai ser atingida se isso não estiver na sua realidade. As guerras, que é um outro, a nossa sequência de assuntos parece o noticiário das 8, mas a guerra também é um meio de destruição e por atacado. E a humanidade tem vivido em estado de guerra desde que se tem notícia através dos registros das informações. Parece que desde o início o homem individualmente, veja, um com o outro e depois a coisa se estendendo. Em verdade, quando nós vamos fazer uma revisão histórica ou estudar a história da humanidade, o que nós fazemos é fazer um passeio pela sequência de guerras que conta essa história. Então nós temos vivido em um litígio constante. Hoje, até nos últimos dias, de vez em quando alguém joga uma bombinha, quando a situação parece que se esfria, o pessoal começa novamente. Qual seria o conceito espírita da guerra? Identifica a barbárie, identifica primitivismo, ainda que os recursos hoje sejam sofisticados, ainda que disponhamos assim de recursos de matar um número maior de pessoas, existe todo um equipamento voltado, existe toda uma indústria, uma economia montada em cima da guerra, dos artefatos de guerra. Mas a guerra continua sendo uma manifestação primitiva do desconhecimento ao direito à liberdade e do desconhecimento ao direito das pessoas. É um abuso com relação à justiça, porque é sempre a imposição do forte sobre aquele que no momento é mais fraco. Um dia a guerra vai desaparecer do planeta Terra. A nossa história conseguirá ser escrita com momentos de paz? Os Espíritos dão uma esperança aqui. Quando os homens forem justos e viverem as leis de Deus. Em primeiro lugar, a justiça. Porque a justiça já estabelece como direito individual o reconhecimento ao direito alheio. E a oficialização da justiça para a humanidade terrestre tem só 1.300 anos antes de Jesus, mais 1.900 agora, praticamente 2.500 anos em que este reconhecimento, em que a revelação da justiça foi oficializada para a humanidade terrestre. No momento em que o homem for justo, não estamos tratando ainda de bom e caridoso, justo, a guerra já começará a deixar de existir. Muito mais ainda quando os homens viverem as leis divinas, ou seja, viverem a bondade. Qual a experiência que nós estamos ganhando, o que nós temos lucrado com a guerra, que aqui é colocada assim como permitida por Deus, mas como ele poderia não permitir? Se a guerra se inicia dentro do indivíduo. Emmanuel diz, me parece em Religião dos Espíritos, em uma das lições, que a guerra se inicia, é um conflito que se inicia dentro da pessoa, se espalha pelo círculo familiar, atinge a comunidade, atinge o país, depois atinge os outros países e só não existem ainda as guerras nas estrelas, oficializada e não na ficção, porque Deus, quando organizou o universo material, esbanjou espaço. Nós ainda não arrumamos uma guerrinha com nenhum planeta vizinho, porque os mais próximos parece que não tem nenhuma espécie tão inteligente quanto a nossa, mas que pretensão, né? Em todo caso, nós só não conseguimos arrumar uma encrenca fora do planeta Terra por absoluta falta de condições. Oi? Nos filmes já. E o filme mostra sempre o homem como os terrestres, os nobres, bons, valorosos, guardiões do direito, da liberdade, inteligentes. Na Terra tem a espécie humana, fora daqui a maioria é monstrinho. Quando não é monstrinho é mais atrasadinho. Quer dizer que, em verdade,
nós ainda nos consideramos meio centro do universo. A guerra, portanto, e o que nós ganhamos com esse estado belicoso que se arrasta desde os tempos ancestrais? Uma valorização maior da liberdade por aqueles que perdem a sua. Nada melhor para se valorizar alguma coisa quando nós perdemos. Então os espíritos vão conservando a experiência de como é doloroso perder a sua liberdade ou ser subjugado por alguém que é mais forte do que ele. E a inteligência também fica na mesma linha de raciocínio da força. E de positivo, já que Deus não teria como não permitir que as crianças se desentendessem, até que compreendessem o valor da tranquilidade e da paz. De positivo, há sempre um incentivo ao progresso. Pressionado pela necessidade de suprir as frentes de batalha, pressionado pela necessidade de vencer, o homem acaba ampliando a sua criatividade. Muitos dos recursos, muitas das coisas que nós hoje usamos na medicina, até na vida, enfim, até coisas domésticas, foram resultado da necessidade das experiências para se poder agilizar, para se poder facilitar, para poder ampliar os recursos quando nos campos de batalha. Valorizamos mais a liberdade e há um incentivo ao progresso, que poderia também existir sem que isso fosse conseguido numa situação de conflito. Guerra e flagelos destruidores promovem a destruição coletiva por atacado. Vai mais gente ao mesmo tempo, embora devamos nos lembrar sempre, desencarne coletivo não significa que cada um tenha desencarnado individualmente. As pessoas aparentemente desencarnam juntas, mas cada um vai viver a sua passagem à sua maneira. O fato de os espíritos desencarnarem no mesmo acontecimento não significa que todos continuarão juntos após o desencarne. Mas existe agora a destruição por livre iniciativa, que é o assassinato. Não é o caso da pena de morte, que é um assassinato oficializado pelas leis onde elas existem. O não matar continua sendo a lei maior e não se justificando em circunstância alguma. Só se justifica para se tirar a vida de um outro ser, em caso de necessidade de proteção. Com relação à espécie humana, a sustentação, veja, aquele direito concedido pela sustentação fica abolido. Com relação à espécie humana, apenas em legítima defesa, não a legítima defesa que muitas vezes é apresentada nos tribunais, mas quando se trata de legítima defesa real, verdadeira. Aí se está enquadrado, veja, no direito de destruir para a proteção. Afora isso, o não matar continua sendo a lei maior. Se o assassinato é o livre empreendimento, a pena de morte é o assassinato oficializado pela sociedade, em que as pessoas, veja, a sociedade tem o direito de avaliar e de julgar e até de punir. É o que a justiça nos oferece. Isso é o melhor? O ideal seria que a sociedade providenciasse e pudesse prover a educação de todos os seus membros, de todos os seus participantes. Quer dizer que a punição é o recurso menos ruim para se poder conter algumas situações. Mas a punição não pode chegar à oficialização do direito de tirar a vida de alguém. E muitas vezes as pessoas que são penalizadas pela pena de morte, foi exatamente porque elas tiraram a vida de outros. Muitas vezes no momento de exaltação dos sentidos, muitas vezes no processo mórbido, doentio. Só que aqueles que vão se reunir e vão julgá-lo estão todos em momento de sanidade, conscientes daquilo que estão fazendo, e vão condenar o indivíduo tirando-lhe a vida. Legítima defesa fica mais claro, ali não, porque mas aí vem um detalhezinho.
Se nós tiramos a vida de alguém, oficialmente, porque ele tirou a vida de outro. Aí vem o outro lado, e tirando a vida, alguém morreu? Nós vamos, até seria uma vantagem se a alma não fosse imortal. Então, mas veja bem, se a alma não fosse imortal, tirando a vida, aquele ser desaparecesse, era um caso de se pensar. Se pudéssemos mandá-lo para outra galáxia, mas só que o detalhe é o seguinte, ele continua vivo, continua atuante. E o objetivo, veja, se alguém tem o direito de tirar a vida de um ser vivo, porque ele não está respeitando a lei e colocando em risco outras pessoas, é Deus. Se ele não faz, veja, a atribuição de Deus é a concessão da vida em espírito, porque a destruição atinge apenas o corpo. Se Deus, a partir do momento da criação, concede a vida durante toda a eternidade para o ser, ninguém tem o direito de tomar essa iniciativa e afastá-lo do corpo. A sociedade é responsável pela educação dos seus membros, é responsável também pela segurança. Então, ao invés de se investir tanto em coisas como nós vimos na lei da conservação, que absolutamente não fariam falta, por que não se conceder direitos, por que não se promover a instrução, por que não se oferecer o necessário para uma grande maioria, por que não se dividir os recursos antes que o indivíduo venha tomá-los pela lei da força, se comprometendo até por existências futuras? Vai ser abolida a pena de morte? Vai. Um dia as legislações vão reconhecer a infantilidade que é tirar a vida física de alguém que reencarnou porque tinha que aprender, imaginando que devolvendo-o ao mundo espiritual nós estaríamos nos livrando dele. Aqui é feita uma outra abordagem, que é o duelo. O duelo é uma abordagem interessante porque parece que hoje duelo é coisa assim só do século XVIII, século XVII, aquelas coisas de capa e espada, né? Alguém chegava, batia com a luva assim no rosto do outro que o havia ofendido. A partir daí se escolhiam os padrinhos, se escolhia o campo de honra e os dois iam resolver o seu problema. Os espíritos aqui, Kardec leva uma linha de raciocínio. Duelo não seria legítima defesa? Não, porque veja, a afronta não é no momento em que o duelo vai ser realizado. Se a pessoa em legítima defesa, num instante de exaltação, tirou a vida de alguém que realmente colocava a sua vida em risco, isso não é duelo. Mas se passado aquele momento nenhum dos dois desencarnou, o assunto deveria ser encerrado por aí. Mas aí não, o orgulho, que é a motivação maior, faz com que uma das partes ofendidas desafie o outro, e a gente vê na história que é sempre o que tinha melhor pontaria, o que usava melhor a espada. Ocorre o desafio, o duelo passa a ser então ou um assassinato ou um suicídio. Mas aquele que já sabia que ia perder, ele não poderia correr da situação? Leva a luvada no rosto, vai embora com a luva, sem a luva e deixa o assunto para depois. Mas onde fica o ponto de honra? Os espíritos colocam que ponto de honra verdadeiro é o reconhecimento do erro por parte de quem errou e o perdão da ofensa para a parte ofendida. Trazendo isso para os nossos dias, em que não existe a oficialização, ou pelo menos o apoio legal, acredito que na maioria das legislações, embora as pessoas continuem de uma outra maneira, não tão romântica, não tão a maneira de Hollywood, vivendo as suas fases de duelo, mas nós vivemos o duelo no dia a dia ainda. A maioria das briguinhas domésticas, das rixas familiares, dos problemas de relação pessoal não terminam nunca, porque ninguém quer ser o autor da penúltima palavra. As partes querem sempre fechar o entrevero, o problema, cada um querendo dar a última palavra, e o duelo continua.
Por isso o cristão, aí voltando, mas o que é realmente ponto de honra? Se nós estamos errados, reconhecer o erro e pedir desculpas, isso não é vergonha para ninguém. Aliás, economiza muito problema futuro. Reencarnações dolorosas, com o inimigo pegando no pé, família difícil, uma porção de coisas. Se for para levar para a próxima, pede desculpa, aceita a luvada, mas não deixa para a próxima. Ou então o perdão das ofensas. Se nós somos a parte ofendida e o outro não quer pedir desculpa, conceda antes, mas livre-se dele. A melhor maneira de se livrar do inimigo é fazendo dele um amigo, ou pelo menos deixando de lado e não passarmos a cobrar. Fora isso, o duelo ainda continua a existir. Por isso é boa política de quem já conhece o mecanismo da vida disputar o privilégio da penúltima palavra. Deixa o outro ganhar. Bem porque não existe discussão que resista ao silêncio da outra parte. Se um dos dois fica quieto, o outro fala um pouco, mas logo logo ele cansa, porque perde a graça. Você se sente falando sozinho, o duelo termina por aí. A visão, portanto, dessa disputa em que vai se decidir o famoso ponto de honra, honra verdadeira é o reconhecimento do erro, perdão das ofensas. Quando ainda existe a disputa, identifica atraso moral. Mesmo que hoje não seja tão romântico como era na época do século XVII ou XVIII, por aí. Embora mais desenvolvido intelectualmente, embora compreendendo todo o mecanismo, veja, é a espécie humana que pesquisa, e fora da religião, a ciência tem pesquisado aquilo que eles chamam de mistério da morte. A ciência tem buscado prolongar a vida do indivíduo, fazer com que a gente possa viver maior tempo e mais confortavelmente até. E dessa mesma maneira é a inteligência, é a ciência colocada a serviço ainda do mal, que acaba desenvolvendo recursos, da mesma maneira que uma parte procura prolongar a vida e que isso seja realizado de uma maneira confortável, tem aqueles que pesquisam como é que se pode matar mais devagarzinho para o indivíduo sofrer mais, ou economizar material, matar uma porção de gente de uma vez porque assim fica mais barato. Isso se chama crueldade, que seria o lado doentio da destruição, que não existe entre os seres mais simples. Os seres mais simples, quando na disputa pela sua sobrevivência, agem exatamente ao contrário. Eles procuram logo atingir um ponto vital, e isso é instintivo, para ganhar a briga de uma vez, porque se ele demora muito, pode ser que ele seja o perdedor. Então, na luta pela sobrevivência, não existe a intenção de prolongar o sofrimento, mas existe a intenção de ser o vencedor e resolver o problema do jantar. Ou então conseguir escapar daquele que está perseguindo. Na espécie humana é que a crueldade passa a existir. É um indício, veja, de maldade individual e nunca do processo natural da lei de destruição. Quando, nos processos dolorosos que culminam com a morte, em que se vê as pessoas assim, penando tanto, sofrendo tanto, não é que isso cause prazer a Deus, mas é um problema que o espírito tem que se libertar, veja, das suas imperfeições através daquele sofrimento. A bondade divina, muito pelo contrário, ela oferece todos os recursos possíveis e que cada um vai recebendo na medida do seu mérito, na medida que ofereça condições para que aquela passagem seja o mais ameno, o mais suave possível. Veja que a destruição tem um caráter temporário na vida do espírito. Ela existe enquanto nós temos necessidade das encarnações materiais. A crueldade, veja, a crueldade do ser inteligente deixaria boquiabertos nossos ancestrais primitivos.
Porque a espécie humana, nas suas primeiras expressões, também não era, veja, não existia o requinte de crueldade, existia a destruição pela necessidade ou pela proteção. À medida que fomos progredindo, é que fomos nos especializando, e a inteligência que não é presidida pelo amor, ela acaba se tornando cruel. Quando é que nós vamos nos libertar finalmente dessa necessidade de destruir até para sobreviver? Quando é que nós vamos nos libertar das expiações dolorosas que acabam se processando nas provas difíceis, nos flagelos destruidores, na ignorância da guerra? Quando as pessoas vão deixar de resolver os seus problemas pela violência? Enquanto a ignorância existir, esse estado de coisas não se modifica. À medida que o indivíduo vai se tornando melhor, ele vai vivendo melhor as leis divinas. E da destruição propriamente dita como transformação. Agora sim, o processo natural que permite o espírito se libertar da matéria. Já pensou se Deus tivesse se esquecido de colocar a destruição nas leis divinas? Então vinha a reprodução, você encarnava e depois 1, 2, 10, 15, 500, 600, 1000, 1200, como ia ficar agarrado num corpo que já não, um caquinho de corpo que não oferecia mais condições? Tem um lado bom, a hora em que o corpo não oferece as condições mínimas, o espírito, liberta-se. A destruição, portanto, é a porta que permite o princípio inteligente, o espírito, libertar-se do invólucro material que não lhe oferece mais condições de aprender, para que possa retornar à vida espiritual e planejar, se houver necessidade ainda, uma nova reencarnação que é garantida exatamente o seu retorno pela destruição, ou seja, pelo desencarne mais adiante. É através da destruição, porque veja, é toda uma sequência. A lei de reprodução permite o retorno, a conservação faz com que o indivíduo se mantenha vivo, que o espírito tenha condições de manter o seu corpo vivo e saudável. E a destruição é a leizinha que já fica bem claro, é que permite, quando chega o momento certo, a transformação necessária ocorrer. E Deus, que é muito inteligente e econômico, não desperdiça nenhum dos elementos. Retornam todos à natureza terrestre, iniciando-se um novo ciclo. É através desse processo de transformação que o ser bruto, que o ser ainda ignorante, desconhecendo todas as leis, vai se transformar em um dia em um anjo de pura luz, um espírito puro, que vai continuar o seu progresso, sim, mas independendo das uniões com a matéria, portanto, se libertando da destruição por não ter mais necessidade de encarnar para aprender. Até lá, que possamos nos limitar no que nos diga respeito ao usufruto dos bens da terra. Temos o direito? Temos, na medida exata da nossa necessidade em quantidade e qualidade. Portanto, estabelecer o que é necessário e o que é supérfluo é muito bom para que se possa viver melhor. Podemos usufruir para a nossa conservação de tudo que a terra ofereça? Podemos, desde que respeitando o direito alheio e desde que não nos comprometamos física ou moralmente. E nesse processo de nos servirmos dos recursos da terra, de usufruir para que possamos nos manter vivos, podemos destruir os outros seres? Nesse limite, para o nosso sustento e para a nossa proteção. Só dessa maneira a espécie humana vai se integrando harmoniosamente a essa cadeia maravilhosa de vida, que é aquilo que nos oferece a natureza terrestre, oferecendo tudo o que é necessário, todos os meios para que todos os seres possam viver o maior tempo que nos seja possível e o mais confortavelmente possível que pudermos. Na próxima semana estaremos vivendo o que mesmo? A lei de sociedade. É aquela que vai nos permitir uma convivência mais tranquila, uma convivência. E Maria Dolores nos fala da presença de Jesus, dizendo o seguinte:
Afirmas muita vez, alma querida, em fervorosa prece: quero, Jesus, servir e cooperar contigo. Ah, Senhor, se eu pudesse. Depois declaras-te sem força. Pense, entretanto, nisto. Podes ser hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da bondade do Cristo. Fita a sobra da mesa que te ampara. Utilizando um pão simples embora, consegues replantar as flores da alegria na penúria que chora. Considera o montão de bens que atiras longe, sem sentir, sem pensar, inconsequentemente. Descobrirás nas mãos o privilégio de estender o reconforto a muita gente. Lembra a moeda tida por singela, escorada na fé que te bendiz, transforma-se na xícara de leite que socorre e refaz a criança infeliz. Detente nos minutos disponíveis. Ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho, o consolo, para o enfermo largado à solidão. Trazes contigo os dotes da brandura. Ante os golpes do ódio explosivo e violento, guardas a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. Observa o tesouro da palavra. Se envolvida de paz, a tua frase alcança todo aquele que cai na sombra da tristeza para erguer-se de novo ao toque da esperança. Não te digas inútil, nem te omitas a trabalhar, servir, amparar e recompor. Serás, alma querida, em qualquer parte, a presença do Cristo em teu gesto de amor. E que possamos neste instante, Jesus,